Amores, cenas e palavras. Mais um vídeo aqui para o canal. E hoje o vídeo é para falar de um livro de um escritor chileno, cujo nome é Jaime Collier, e o título do livro é La Fidelidad Presunta de las Partes, que em português seria A Fidelidade Presumida de Ambas as Partes. É um livro que a história se passa em Santiago, né? E o personagem principal chama-se Diego Lombardi. O Diego Lombardi, ele é casado com a Mariluz e a história inicia-se da seguinte maneira. Eles estão num evento onde um escritor africano chamado Mate Kinzerbo vai palestrar a respeito de uma civilização bem assim, que tinha costumes bem sofisticados, né, e que desapareceu do mapa. Essa civilização habitava onde é hoje ali a Guiné Equatorial, que é um país de língua espanhola, né? E o Martin Zerbo é desse país também. Ele foi criado nessa aldeia, onde ele ouviu as histórias de que bem remotamente havia um rei, né, que governava e onde os súditos procuravam imitar todos os gestos do rei. Era uma civilização bem avançada, mas que acabou desaparecendo. Esse evento ele está se passando na casa de um casal chamado Os Millers, e nesse evento tem várias personalidades. Tem uma moça da imprensa, essa moça ela é da imprensa, né? Ela é colombiana, ela já esteve na Colômbia, ela já esteve nos Estados Unidos, e ela está cobrindo esse evento. Tem também um religioso do alto clero nesse evento, e tem também um casal que a mulher é muito bonita, ela chama Sofia, e o marido dessa mulher chama Samuel Correia. Samuel Correia e Sofia. E também estão lá o Diego Lombardi e sua esposa Mariluz, né? E então, durante esse evento, durante a palestra, estão todos lá sentados, ouvindo o palestrante, Mate Kinzerbo, mas a esposa do Diego Lombardi, a Mariluz, e o Samuel Correia, marido da Sofia, os dois estão num lugar um pouquinho afastado, assim, né, bem longe. Aliás, não estão nem um pouco interessados na palestra, eles estão interessados em eles mesmos. Só que eles nem disfarçam isso. E se descreve que ela está com uma saia e aí ela deixa as pernas um pouco abertas, né, para que ele possa ver tudo o que ele deseja, né? E o Diego Lombardi vê a esposa dele nessa situação, não faz nada. E a esposa do Samuel Correia, a Sofia, também vê o marido dela nessa situação, eles não tomam uma atitude de início, né? Mas o negócio é tão descarado que, mesmo sem se conhecerem, né, o Diego Lombardi não conhece a Sofia, mas a esposa do Diego Lombardi, a Mariluz, parece estar conhecendo muito bem o Samuel Correia, né? E tem uma certa parte que o Diego Lombardi olha para a Sofia e meio que pelo olhar eles já entendem a situação. Bem, estamos sendo praticamente feitos de bobos num grande evento literário e na cara de todo mundo, né? E aí tem uma certa parte, né, que eles estão, o palestrante já terminou, né? Eles estão ali no evento, o Diego Lombardi dá uma cantada na Sofia, fala, agora é a nossa vez, né? E eles resolvem conversar também, bem próximos um do outro, um falando no ouvido do outro, ele pede o telefone dela e ela dá o telefone para ele. O Diego Lombardi ele é um professor universitário lá no Chile, ele também é escritor, só que ele não é muito relevante, né? O romance que ele escreveu, que chama Os Hunos, né? O título do romance tem o Hunos. Hunos, para explicar aqui, se você é bem jovem ou você não sabe, os Hunos foram povos que viveram no mesmo período do Império Romano, só que eles não foram dominados pelo Império Romano. Quando o Império Romano já estava em crise, eles atacavam o Império Romano, invadiram o Império Romano, né, parte do Império Romano, e eles eram muito cruéis, tá? E o rei dos Hunos, durante esse ataque, chamava-se Átila, né? Então,
O Diego escreve, né? Só que o livro do Diego ele não tem nada a ver com os Hunos, né? Não tem nada absolutamente nada a ver. Só o título que ele menciona, o livro é um romance contemporâneo. E ele é professor universitário, como eu mencionei, e também ele já escreveu colunas, né? Para, em caso, jornais e revistas lá de Santiago. O escritor não dá a entender quando é exatamente que se passa a história, mas pelos objetos tecnológicos, né? E por não ter redes sociais, e o livro ter sido publicado em 2009, dá-se a entender que a história se passa por 2004, 2005, enfim, antes de 2009, né? E depois, entre 2001 e 2007, no máximo, né, se passa essa história. Até porque já tinha celular nessa época? Tinha, claro que tinha. Mas ele não menciona celular, ele menciona ligações de telefone fixo, que era bem comum, né? Até antes de 2010. Não, até antes de 2007, mais ou menos, era bem comum as pessoas terem telefone fixo em casa, né? Então, da seguinte forma, o evento termina, o Samuel Correia e a Sofia, né, voltam a ser um casal, e o Diego Lombardi e a Mariluz também voltam a ser um casal. Mas aí o personagem principal é o Diego Lombardi. Quando ele está voltando para casa, a Mariluz resolve inverter a situação. Diz que ele que estava dando em cima da esposa de Samuel Correia. E ele é um cara bem frio. Quando eu digo frio, não é no sentido de não ter sentimentos, né? Ou de agir com crueldade, mas é no sentido de não demonstrar reação imediata e também de não transparecer o que está sentindo, né? Isso é esse sentido que eu digo que é a frieza dele. E ele responde para ela: não, mas você não estava conversando com Samuel, tal, estava conversando com ela também. Ele dá a entender que não sentiu que ele estava sendo praticamente traído em público e também dá a entender que ele não estava se insinuando para Sofia. Mas acontece que o Diego Lombardi acaba tendo um caso assim com a Sofia, né? Acaba tendo um caso com a Sofia e esse caso ele vai indo, né? Vai se adiantando. E a Maria Luz, de fato, ela também se dá a entender ser uma pessoa, vamos dizer assim, que não é tão leal, né? Em momento algum, né? Ele fala que ela acabou traindo ele com o, o Samuel Correia, mas, né, na festa dava-se a entender que aquilo poderia acontecer a qualquer momento. O Martin Zerbo, o palestrante, ele elogia de forma descarada, né, a esposa do Diego Lombardi, né? Na festa lá ele fala que a esposa dele é muito bonita, tal, e muito hermosa. Ele usa até o que seria um galanteio como gostosa, né? Chama a esposa do rapaz de gostosa na cara dele. E o Diego Lombardi, né? Enfim, ele não toma atitudes drásticas. Até porque ele sabe, né? Quem é a esposa. Mas ele tem um filho de um casamento anterior também, né? Vamos lembrar o filho dele. Só que o filho dele não convive com eles, né? Ele tem acesso à casa, mas não convive com eles. O Diego Lombardi, numa certa feita, aliás, depois eu falo disso, mas o Diego Lombardi, ele, ele não é muito relevante na literatura, né? Voltando a falar aqui do livro, mas mesmo assim ele recebe convites, né, para participar de eventos. Ele recebe convites para ser entrevistado, ele participa de um programa de auditório e numa certa feita também ele recebe um convite do Martin Zerbo, que ainda não lançou o livro dele. O livro dele é para falar de um rei chamado... Olha, não vou pronunciar o nome do rei aqui não, tá? Eu tô dando spoiler porque eu sei que são livros que vocês aqui do Brasil nunca vão ler, né? São livros da literatura aqui espanhola, né? E às vezes eu vou dar spoiler. Sempre que eu colocar resenha de livros aqui vai ter spoiler. Se você não gosta, não ouça, tá? Esses vídeos são para os meus inscritos. E se você é meu inscrito e não gosta, fica vendo só os shorts mesmo, né? Os shorts que inclusive tem um grande número de visualizações, né? A média de visualizações dos meus shorts são de 1000 visualizações para cada vídeo. Eu agradeço a vocês e peço que se inscrevam no canal, tá bom?
Tem pouco inscrito no canal. O canal não tem nem 50 inscritos. Estou gravando esse vídeo hoje aqui, dia 22 de novembro. Não tem nem 50 inscritos, mas vai ter mais, né? Conto com vocês. Para divulgar pelo menos os shorts. Agora aqui, nesse vídeo, na resenha, o Martin Zebo convida então o Diego para ajudá-lo no projeto, né? Antes da publicação do livro, o Diego aceita, tá? E aí, certa feita, eles estão, no caso, na casa lá do... Na casa não, o Martin Zebo, ele é um africano que ele está divulgando o projeto dele, então ele está num hotel lá em Santiago, depois ele vai para Buenos Aires. Aí eles chamam o Diego então para ir no hotel, para eles, no caso aí, né, antes de publicar a obra, ele recebeu algumas dicas do Diego. O Diego vai. E aí eles estão lá conversando a respeito e tal. Até que a esposa do Martin Zerbo, que é uma africana também, mas ela é do país chamado Costa do Marfim, né, que é um país que fala francês, e no livro ele até descreve que ela tem um sotaque francês quando ela fala espanhol, tá? Porque Guiné Equatorial é um país também de língua espanhola. Guiné Equatorial, a terra do escritor Martin Zerbo. Então, ele recebe esse convite de ajudar nesse projeto, ele vai na casa do Martin Zerbo, no hotel, né? E aí, quando eles estão lá conversando, a esposa do Martin Zerbo interrompe uma certa feita lá. E aí ele fala, acredito que aqui fica um pouco meio difícil de trabalhar. Ele joga essa isca, né? E o Diego Lombardi, o que ele fala? Vamos trabalhar lá em casa então. Ok, eles aceitam. E aí, aí ele aceita e o Martin Zerbo já logo impõe. Então pode ser a partir de amanhã, já meio que se impõe, né? E é o que acontece, né? Eles acabam indo na casa do Martin Zerbo. O Martin Zerbo, da casa do Diego Lombardi, aliás, né? E acabam trabalhando lá em várias ocasiões. Só que numa dessas ocasiões, o que acontece? Eles acabam, né, relaxando, bebendo um pouquinho a mais, e a coisa sai um pouquinho dos trilhos, né? Inclusive a Marilu está presente. O que acontece? Acontece que ele descreve que o Diego Lombardi, quando o Diego Lombardi acorda, o Martin Zerbo está vestindo a roupa, né? E a Mariluza, enfim, eles tiveram relação. O Martin Zerbo teve relação sexual com a esposa do Diego Lombardi dentro da casa do próprio Diego Lombardi. E ele vai, então, né? Se vai. O Diego Lombardi não toma atitude drástica, por isso que eu digo que ele é um homem frio, até então. E o Martin Zerbo, então, vai para Buenos Aires e finalmente publica o livro dele. Tá? O livro é um sucesso, né? Na Europa, nos Estados Unidos, acaba se tornando um best-seller, a história do rei, né? Que os súditos o imitavam, tudo que ele fazia, e ele conduziu uma civilização bem avançada para a época. Ele enaltece, então, os feitos dessa civilização africana, e o livro, enfim, é um sucesso, né? Aí, um certo dia, o Diego Lombardi continua tendo um caso ainda com a Sofia, né? Aquela moça que ele conheceu no evento lá, na qual ele conheceu porque o esposo da moça estava dando em cima da mulher dele. Então, um dia eles saem para. Nos casos, se encontram, né? São amantes. Eles estão num local fazendo uma refeição. E aí o Diego Lombardi vê um jornal impresso e ele vê a figura lá do Martin Zerbo meio de relance, né? Ele não aguenta, né? Ele acaba comprando o jornal, né? Mas aí ele tem duas boas notícias. A primeira é que a Sofia resolve vamos dizer assim, né? Tem um arrependimento, tá? E ela fala que não quer mais sair com o Diego Lombardi. Ela pede um tempo, mas a gente sabe que um tempo, no caso, é para não vê-lo mais, né? Ela não está feliz nessa situação de adultério. E o Diego Lombardi, quando ele compra o jornal e lê, ele vê que o Martin Zerbo deu uma entrevista, né? Uma coletiva de imprensa, vamos dizer assim, e ele agradece o Diego Lombardi, dizendo que o livro é um sucesso também graças ao Diego Lombardi. E o Diego Lombardi, então, entra em evidência. Ele volta a ser chamado para dar entrevistas, tal, né? E aí tem até um caso curioso, né? O Diego Lombardi, antes, no caso da publicação do livro, ele vai numa entrevista num canal de televisão, num programa chamado Sobremesa, que é um programa de entretenimento, na verdade, não é um programa de literatura, né? E aí as perguntas são bem assim, né? Água com açúcar, e aquele programa de TV onde o entrevistado não fala praticamente, né? O entrevistador quer aparecer mais que o entrevistado, e o entrevistador, do caso, já viram isso aqui na TV brasileira, né? E aí o Diego Lombardi, ele não consegue explicar o título do livro dele, né? O entrevistador acha que é a respeito de uma novela que eles falam, a gente fala romance aqui, né? Esse livro de ficção, lá eles falam novela, nos países aqui de língua espanhola, né? E na Espanha também.
Então o Diego Lombardi tem que explicar que o livro dele não fala dos Hunos, o livro dele é um romance contemporâneo, mas o entrevistador não quer nem saber, não deixa ele explicar o título. E aí nesse dia que ele vai na entrevista, ele, no caso, praticamente recebeu uma propaganda grátis, né? Porque ele apareceu na televisão, falaram do livro dele, mas ele não conseguiu nem explicar do que se tratava o livro dele, ele ficou só no título mesmo. E aí, depois que ele é entrevistado, o Diego Lombardi, que entra é o Matt Kinzerbo, né? Isso aconteceu depois do evento, lá na casa dos Millers, né? Então, o Matt Kinzerbo, sim, é recebido como celebridade e tal, é enaltecido a todo tempo, né? E, e depois que o livro é publicado, então, ele vira uma grande celebridade mesmo, né? Enfim, o livro virou um best-seller. E aí acontece essa situação, então, né, de Matt Kinzerbo ir para a Europa, né, depois de ter tido relação com a esposa do Diego Lombardi, dentro da casa do próprio Diego Lombardi mesmo. Eles resolvem se separar, o Diego Lombardi e a Mariluz. E o Samuel Correia, a esposa da Sofia, não aparece mais na história, a Sofia também mais não. Só que a separação, assim, ela vai morar na casa dela, a Mariluz, mas ela vai levando aos poucos os pertences dela, né? E aí, raramente ela está em casa, né? Ela mora lá ainda, mas está levando aos poucos para casa da mãe dela, mas raramente ela está em casa. E o Diego Lombardi, no caso, né, volta para a vida dele de professor universitário, mas aí ele entra em evidência novamente depois que o Martin Kinzerbo cita ele nessa entrevista, e ele recebe um convite para ir de novo lá no programa Sobremesa, ele vai, e também não consegue de novo falar do título do livro. Nesse caso, a entrevista gira só em torno do livro do Martin Kinzerbo. Mas enfim, ele fica em evidência no meio literário. E aí, certa feita, ele até recebe um convite também para ir na embaixada dos Estados Unidos, tá? Num evento que vai ter lá. E ele vai. Mas antes de acontecer esse evento nos Estados Unidos, acontece a seguinte situação. No dia lá do. No dia do evento na casa dos Millers, né, tinha gente da imprensa, tinha uma mulher que era de um jornalismo investigativo, mas na verdade ela é uma espiã, né? É uma espiã norte-americana, na qual ela quer meio que acabar com a carreira do Matt Kinzerbo, né? Ela quer acabar e ela que articula, no caso, ela articula uma trama para tentar de fato acabar mesmo com a carreira do Matt Kinzerbo. E aí ela começa a espalhar a seguinte situação, de que onde o Matt Kinzerbo vive, na aldeia de onde ele veio, na verdade, existe uma célula terrorista, no caso, né, vinculada ao aquele extremismo religioso muçulmano, né, islâmico, né. E aí ela começa a jogar isso no ar e aí começa a investigar a vida do Matt Kinzerbo e descobre que ele tem problemas de pagamento de imposto, né, problemas tributários. Descobre que ele teve uma filha com uma jogadora de tênis holandesa e não assumiu a filha, mas não tem como provar, né? Acusam ele disso tudo, que a menina tem uma filha, mas não conseguem provar por DNA que a menina é filha dele. Ele também não se defende, né? No livro não mostra momento algum ele se defendendo quanto a isso. Mas a vida do Matt Kinzerbo, que foi, no caso, exaltada, né, pela obra que ele publicou, começa a ser atacada agora. E a rebote vem também o Diego Lombardi. Por isso que ele está meio que sendo investigado aí. Mas ele vai nesse evento lá na Embaixada Americana. E nesse evento, várias pessoas que estavam lá na casa dos Millers também estão nesse evento lá na Embaixada Americana, né? E até essa jornalista investigativa, que na verdade é uma espiã, em certa feita, no caso, ela não para de comer, né? O escritor fala assim que tanto na casa dos Miller quanto lá na embaixada ela está sempre mastigando. E aí ela fala pro Diego uma certa ocasião: estou de olho tanto em você quanto no tal Kinzerbo, viu? Então, se cuidem. E aí meio que a vida do Matt Kinzerbo começa a entrar em derrocada. E aí certa vez ele está na casa dele, começa a ficar um pouco preocupado, mas ele fala que ele se sente um pouco de prazer pelo Matt Kinzerbo estar sendo atacado, porque foi o cara que, desculpa usar o termo, mas foi o cara que traçou a mulher dele na casa dele mesmo, quebrou a confiança dele, né? Pelo amor de Deus, né? Então, ele está um pouquinho satisfeito com isso, com o sofrimento do Matt Kinzerbo, mas ele pode se prejudicar também, né? Porque ele foi citado pelo investigado. E um dia eles estão lá e a Mariluz está lá, né? Para pegar as coisas dela, parte das coisas dela, porque ao mesmo tempo que ela quer separar, dá a impressão que ela não quer separar, porque é um cara cômodo para ela, né? Um cara que ela pode trair, o cara não vai brigar, e ela pode dizer que o cara tá traindo, ele vai se defender, né? Um casamento, para quem é desleal, né, bacana, né? E esse é o ponto desse canal, né? O amor desleal
a pessoa que é desleal, às vezes para ela é muito cômodo, né? Agora a pessoa que tem lealdade, tem fidelidade, muita coisa assim, né? Não que seja o caso do Diego Lombardi, porque ele também estava tendo um caso, né, com a esposa do cara que queria traçar a mulher dele, né? Mas, é, falando de lealdade e fidelidade, na verdade a fidelidade vamos dizer assim, a lealdade é um conjunto, né, na qual a fidelidade faz parte, né? Porque não é só ir para a cama com outra pessoa que está traindo, né? Às vezes o fato também de você não respeitar a imagem da pessoa já é uma traição também. Mas enfim, o Diego Lombardi, então, ele tá lá com a Mariluz e a Mariluz então fala, ó, o Matkinzeu está desnorteado, no caso, né, ele tá lá na França e ele me telefonou, eu vou lá com ele, eu vou lá falar com ele. Mas como? Ele fica meio assombrado. Não, na verdade, ela fala, não, na verdade, já tem contato, né? Enfim, eles vieram amantes, né? Não foi só lá na casa, logicamente não descreve em outras partes do livro, mas eles acabaram virando amantes, o Martin Zerbo e a Mariluz, esposa do Diego Lombardi. E o Martin Zerbo, então, né, que foi ajudado pelo Diego Lombardi, acabou não respeitando o casamento dele e até se separou da esposa, hein? O livro fala que ele se separou da esposa africana dele. A Mariluz, então, você dá a entender que ela foi para a Europa. E o Diego Lombardi, então, né, continua com a vida dele de universitário. Ele percebe que tem uma menina lá que começa a frequentar as aulas dele e tal. E ele acaba também, ele acaba dormindo com a própria aluna. Acaba dormindo com a própria aluna, no caso, né? E depois a aluna desaparece. Aí o que dá a entender? Dá a entender que, no caso, a aluna também estava espionando ele. Porque ele leva ela menina para casa dele, ela fica olhando na biblioteca dele. E eles acabam, né, tendo relação, mas ela ficou muito impressionada com os livros que ele lia, né? E ela falou, nossa, como você é misterioso. E no caso, e aí, né, ele já se sente elogiado e tal. Enfim, o Diego Lombardi também não é um cara fiel, né? Acaba se relacionando com a própria aluna, sendo ele um professor universitário. É complicado, né? Enfim, o Diego Lombardi, então, ele, ele certa vez, né, tá levando a vida dele normal, de professor universitário, mas um dia ele recebe uma certa visita na casa dele e ele abre, no caso, as portas dele. É um rapaz que se diz professor universitário também, que é chileno, mas vive nos Estados Unidos. E o rapaz, ele, no caso, gostou da aparência do rapaz, é um rapaz bem humilde e tal, bem humilde que eu digo assim, no sentido de tratar as pessoas, mas ele é um cara bem apessoado e tal, mais inofensivo, né? É descrito como acima do peso também. E esse escritor, hein, ele também citou a esposa africana, ex-esposa africana do Martin Kinzerbo como uma mulher africana um pouco acima do peso. E as outras mulheres ele descreve como belas mulheres. Esse escritor, esse Jaime Collier, ele que diz isso, viu? Eu só estou aqui relatando. Então, esse Diego Lombardi, ele, ele recebe esse jornalista, né? E ele aceita, esse jornalista, esse professor que vive nos Estados Unidos, ele aceita então dar uma entrevista para ele, porque o professor fala que lê as colunas que ele escreveu, lê o romance dele, se tornou um especialista nas obras do Diego Lombardi, e o Lombardi aceita e dá a entrevista para ele. E aí tal, ele, nossa, faz várias exaltações, o Diego Lombardi fica até meio, né, assim, ressabiado. Pô, se você gosta mesmo dos meus escritos, hein? E aí acontece a seguinte situação, eu falo, não, eu gosto sim, mas por hoje é só, né? Mas eu volto na quinta-feira, senão numa terça. Eu vou ver jueves, né? Em espanhol, volverei jueves. Eu digo, mas como assim você volta? É, sim, eu volto, a gente precisa terminar e tal. E é o que acontece, na quinta-feira ele volta, e aí ele já trata o Diego Lombardi como Lombardi mesmo, né? Já não fala como professor mais não. Ele fala, ó, a gente não vai nem falar a sua obra, hoje a gente falar a verdade. Mas como assim falar a verdade? Ele fala, não, na verdade eu vim te recrutar, né? Por quê? Porque a gente vive, na verdade, numa guerra global, né? E nessa guerra global, você já demonstrou qual é o seu lado. Por quê? Porque o Diego Lombardi, ele viveu no Chile como universitário na época da ditadura chilena, né? Então, como aluno universitário, ele escrevia várias colunas, tal. Teve até uma parte do livro também que ele relata que ele escondeu um, no caso, um combatente da ditadura, né, um camarada na casa dele, porque esse camarada teve problemas lá na casa,
Estava sendo perseguido, enfim, explodiram o teto lá da casa desse cara, e o Diego Lombardi acolheu ele em casa até que ele pudesse voltar ativa novamente, né? O Diego Lombardi, então, ele era um combatente mais voltado para derrubar o governo ditatorial. Mas ele fala, na verdade, não que eu quisesse um governo oposto, né, que fosse de uma opinião política oposta, mas eu não queria aquele governo e eu não acreditava que fosse aparecer alguém para salvar o país, né? Em outras palavras, ele diz isso. Mas eu só não queria aquele governo, por isso que eu o combatia, mas não era em favor de outro, era em favor do declínio daquele governo, governo do Pinochet, tá? Augusto Pinochet, que foi um ditador lá no Chile. Aí enfim, o cara foi lá para recrutá-lo, né? Mas tem uma situação antes de. Esse já é o final do livro, viu? Esse já é o final do livro. Ele acaba aceitando, entendeu? Sendo recrutado, né? Contra uma guerra global que acontece aí. Guerras de narrativas, na verdade, né? O escritor deixa entender que são guerras de narrativas. Por quê? O Martin Zerbo, como ele começou a descrever, enaltecer a nação lá do país dele, africano, ele estava criando uma narrativa meio que para falar que o governo atual, né, não consegue desenvolver algo que alguém anteriormente a ele já tinha desenvolvido num tempo bem remoto, né? Então, é o que esse livro dá a entender, né, que é uma guerra de narrativa, e o título, então, é A Fidelidade Presunta de las Partes, né, se presume de que é necessário que, para que uma relação possa continuar, que haja a fidelidade, né? Que haja exclusividade entre os casais, ou pelo menos entre a imagem dos casais, né? E tem uma situação que é o seguinte também, o Diego Lombardi, certa feita, ele tá, ele, antes mesmo a Mariluz ir lá falar ir lá, né, se encontrar com o Martin Zerbo na Europa, o Diego Lombardi recebe um telefonema uma noite, e é o Martin Zerbo, na verdade, ligando, falou, olha, eles destruíram tudo. Ele tá bem atordoado mesmo, né? E aí, depois que ele não dá muita importância, né? Porque ele recebeu a ligação na madrugada, depois que ele ouviu lá no gravador de chamadas, né? Telefone fixo, né? Para quem não lembra, tem aquela bina, né? Que gravava recados, né? É o Martin Zerbo deixa um recado lá de que a aldeia dele foi destruída, a aldeia de onde ele veio foi destruída. E aí o Martin Zerbo, então, tá bem desesperado, né? Por quê? Porque não destruíram só ele, destruíram também todo o povo dele, né? Toda a origem dele. Por quê? Porque ele estava trazendo uma narrativa, enaltecendo o local, e aquilo certamente, né, mexia com os interesses globais, né, que existem por aí. Narrativas. Então, o Diego Lombardi, no caso, né, ele, depois que ele recebe essa notícia na manhã seguinte, né, na madrugada, ele ficou na dúvida se era um sonho, uma coisa assim, é o que dá se entender no livro. Aí, quando ele vai ver as notícias, ele percebe mesmo que teve aviões que sobrevoaram lá aquela parte da Guiné Equatorial, que muita parte é litoral, e bombardearam a aldeia. E aí descreve-se no livro, né, que foi um bombardeio e não houve sobreviventes, né? Foram fumegados. Então o livro terminou da seguinte maneira, né? O Diego Lombardi foi recrutado, né, para participar dessa guerra de narrativa também. O Martin Zerbo, que foi de um escritor que publicou um livro best-seller, teve a carreira arruinada. A esposa do Diego Lombardi foi se encontrar com o Martin Zerbo na Europa e, e termina dessa maneira a história, né? Eu agradeço pela audiência desde já, você que fica até o final, tá? Esse canal aqui, ó, são minhas leituras, são minhas reflexões para os meus inscritos, tá? Se você não é inscrito, mas gosta de ouvir, quer deixar um comentário, eu te agradeço também. E você, meu ouvinte, caro ouvinte, se puder deixar o comentário, né, deixar o like aí, eu agradeço, tá? Até uma próxima, se eu não vê-los, se eu não falar com vocês até o final do ano, tá? Hoje é dia 22 de novembro de 2025. Um feliz ano novo, né? Um feliz Natal a todos. E até uma próxima, né? Se eu voltar aqui antes do final do ano, eu desejarei novamente Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tá? Um grande beijo aí, um grande abraço, tá? Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Esse é o canal Amores, Cenas e Palavras Sem.